Hoje, 7 de dezembro, um dia histórico e muito importante para a política do nosso país. Nos últimos dias você acompanhou, portanto, toda a repercussão e também, certamente, esperou com ansiedade pela definição de hoje dos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito do futuro político de Renan Calheiros. E aconteceu que no final da tarde veio este resultado. A maioria, portanto, dos ministros do STF votou por manter no cargo o presidente do Senado. Porém, o senador Renan Calheiros não poderá substituir Michel Temer na presidência da República. Para você relembrar, foram 6 votos contra o afastamento de Renan e 3 votos a favor. Na segunda-feira, o ministro Marco Aurélio de Mello determinou, por meio de decisão liminar, o afastamento de Renan do cargo, justificando que um réu não pode integrar a linha sucessória do presidente da República. No dia seguinte, a mesa diretora do Senado rejeitou a decisão e manteve Renan na presidência da casa até que o plenário do STF analisasse o caso. Na semana passada, Renan se tornou réu em uma ação no STF pelo crime de peculato, que é o desvio de recursos públicos. Na sessão de hoje, o advogado Daniel Sarmento, que representa a Rede, partido autor da ação de afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado, afirmou que a permanência de um réu na presidência do Senado pode corroer a legitimidade constitucional do país. A permanência de um réu por uma ação penal de um crime contra a administração pública à frente no Senado Federal pode minar, pode corroer as bases de legitimidade desse Estado, as bases de legitimidade da nossa ordem constitucional, que depende sobretudo da Constituição estar presente nos corações e mentes das pessoas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou a favor do afastamento imediato de Renan Calheiros da presidência do Senado e rejeitou a tese de que Renan poderia permanecer no cargo com a condição de ser impedido da possibilidade de substituir o presidente da República. O Legislativo tem de ser presidido por cidadãos que estejam plenamente aptos a exercer as missões próprias dessa função que lhes são constitucionalmente asseguradas. A atividade pública é muito nobre e deve ser preservada de pessoas envolvidas com eventuais atos ilícitos, ainda mais quando já ostentam a qualidade de réu em processo penal em curso, justamente perante o Supremo Tribunal Federal. Durante a leitura de seu voto, o ministro Marco Aurélio de Mello relembrou o caso do afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara em maio e questionou qual é a diferença entre os dois casos. Sob o ângulo da urgência, admitida quanto ao presidente da Câmara, faz-se presente, considerado o presidente do Senado. É ele hoje, na linha de substituição, o segundo, como era antes o da Câmara, porque não há agora o vice-presidente que outrora figurava na linha de substituição. Qual é a diferença? Não há qualquer diferença. Descabe adotar a máxima condenável dos 2 pesos e 2 medidas, da máxima de uma no cravo, outra na ferradura, o critério de plantão. O processo não tem capa, tem conteúdo. O mesmo tratamento dado pelo plenário com idênticas constituição e composição. A situação jurídica do presidente da Câmara cumpre ser implementado relativamente ao presidente do Senado. Fora isso, é a variação inconcebível. O total desprestígio para o Supremo aos olhos da comunidade jurídica, acadêmica e política, ao fim da sociedade. Muito bem, você viu aí as palavras, então, do ministro Marco Aurélio Mello. Foi ele quem concedeu a liminar para que Renan fosse afastado. E se você acompanhou o noticiário, vale aqui relembrar você e também dizer a quem não acompanhou que Renan Calheiros sequer chegou a ser intimado pelo oficial de justiça. O oficial foi até a residência oficial dele e lá alguns assessores disseram que ele não estava. A mesa diretora do Senado também decidiu não cumprir essa determinação. Renan, então, não foi afastado do caso e vinha tecendo algumas
críticas, de certa forma até exacerbadas ao Poder Judiciário antes dessa decisão. Decisão tomada e sendo favorável a ele, claro, Renan Calheiros trouxe algumas palavras hoje depois deste resultado. Mantido no cargo, então, ele fala agora em decisão patriótica aí por parte justamente das autoridades do Poder Judiciário, do STF. Nós vamos ver então aqui no portal Veja, na sua tela, o que foi que Renan Calheiros explicou. Vamos para a tela? Tem lá então, o portal R7 traz aí a informação e aqui diz o seguinte... você tem uma foto ali não tão atual do Calheiros, mas ele olhando com um semblante de esperança, né? Já que as preces dele foram atendidas. E aí diz o seguinte, o senador Renan Calheiros divulgou uma nota. Nessa nota, depois da decisão do Supremo, ele diz o seguinte: é com humildade que o Senado Federal recebe e aplaude a patriótica decisão do Supremo Tribunal Federal. Ali tem a citação: a confiança na justiça brasileira e na separação dos poderes continua inabalada. É o que disse então o presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso Nacional. Ele acumula essas duas funções. Interessante ele falar numa decisão patriótica, porque o resultado foi favorável. Agora, como foi bem colocado, e a gente vai conversar agora um pouco mais para você entender, na linha sucessória, e o que o Senado determinou é isso, que ele não sai da presidência, mas sai da linha sucessória da presidência da República. Você tem 4 nomes nessa linha sucessória. O vice-presidente, que nós não temos, porque o vice foi alçado ao poder, Michel Temer. Depois vem o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Em segundo lugar, então, viria o Renan Calheiros, que sai e pularia, então, para outro nome, que seria de Carmen Lúcia, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal. Você deve estar se perguntando, mas a Constituição Federal não rege efetivamente que o presidente do Senado ele faz parte dessa linha sucessória? Como é que o Renan, então, não pode tomar posse? Vamos entender isso com o nosso comentarista de política e de diversos assuntos, Nerlando Beirão, que está aqui conosco. Nerlando, boa noite para você. Clébio, tudo bem? Tudo bem. Nerlando, eu não estou entendendo essa decisão. Como é que a nossa Constituição rege que o presidente do Senado é membro da linha sucessória, ele faz parte, ele deve substituir o presidente da República na ausência do presidente da Câmara, mas pularam o Renan, como é que pode? O Heródoto gosta muito de uma expressão que é mais uma jabuticaba. Jabuticaba. É mais uma jabuticaba. É o fatiamento. Uhum. Quer dizer, isso fica claro, né, Clébio, que essa decisão, e felizmente os ministros do Supremo usaram muito essa palavra, foi uma decisão política. Exato. É uma decisão que foi tomada, já o time entrou em campo já com o resultado definido. Ontem já se dizia que o resultado seria esse. O não teria no mínimo 5 votos. Então houve muita conversa de bastidor. O próprio Renan esteve na companhia do senador Jucá com o presidente Temer na terça-feira. E a decisão política, por que a decisão é política? Porque vai ter no meio daquela coisa, daquele jargão juridiquês e data vênia, Vossa Excelência e tudo mais, o que o Supremo conseguiu foi que, ficando o Renan Calheiros na presidência do Senado, as pautas urgentes do governo vão andar ainda esse ano. Não vão ser adiados. Sabe o que é interessante? Que o próprio ministro Marco Aurélio Mello, quando pronunciou seu voto, falou: estão considerando o presidente do Senado um salvador da pátria. Como é possível que um homem simples possa salvar o Brasil? Mas, no fundo, isso faz um certo sentido, então? Eu acho que faz um certo sentido dentro da lógica brasileira. Porque a gente lembra que o Eduardo Cunha, que sofreu um processo muito parecido, e nesse aspecto eu acho que o ministro Marco Aurélio tem toda a razão. Houve, no caso do Eduardo Cunha, saiu, perdeu o lugar, hoje está preso. Exato. Bom, enfim, está aí a figura. No caso do Renan, também pode ser um salvador provisório. Aliás, tende a ser um salvador muito provisório, porque são medidas tópicas, momentâneas, e depois aí se vê se ele se descarta, enfim, se os processos vão continuar, ele vai ser processado e aí sim pode ser que o próprio Senado aceite descartá-lo e ele
perca qualquer tipo de... Mas tão provisório também, né, Orlando, que a gente não pode esquecer que a gestão dele à frente do Senado termina agora. Termina agora. Nos próximos dias, são nove dias aí, 9 exatamente. sessões. Então, mas é o suficiente para que ele bote, que não haja o embargo, que existia esse perigo suposto de que um substituto eventual, ironicamente, do PT o senador Jorge Viana pudesse segurar algumas pautas da PEC 50, coisas de interesse do governo. Então, o efeito é um efeito político, com repercussões na economia. Felizmente, a gente vai ter hoje aqui o Richard, que vai explicar muita coisa para a gente. Agora, Nirlando, é interessante que a gente está aqui conversando sobre isso hoje, porque da última vez que estivemos juntos, falamos sobre essa briga institucional entre os poderes, judiciário e legislativo. Naquela ocasião, eu me lembro que a situação era um entrave entre o Renan Calheiros, que chamou um juiz de juizé, juiz de Brasília, e que desagradou Carmen Lúcia. Ela saiu em defesa desse juiz, não quis se encontrar num jantar amistoso programado pelo presidente Temer com Calheiros, e hoje ela votou, ela não precisava votar, porque ela só vota em desempate, fez questão de votar e contra o afastamento dele. O que isso quer dizer na sua visão? Eu acho que não é só porque ela vai entrar na linha de sucessão, mas eu acho que... Bem lembrado. Eu acho que tem uma... ela fez um pronunciamento político, além da justiça. Eu vejo hoje a decisão do Supremo e eu repito, foi bom ouvir essa palavra da boca dos próprios ministros. Estamos falando de política. Porque o Supremo sempre edulcora as suas decisões como se fossem decisões puramente jurídicas. Mas não, o Supremo faz parte hoje de um jogo político importante. Foi importante no processo de impeachment, que foi um processo político, basicamente político, e continua jogando. Aliás, no Brasil, o que não falta hoje são atores políticos. O judiciário está muito politizado, a gente sabe disso. O legislativo, evidentemente, é político o tempo todo. E o Supremo, fazendo parte do judiciário, também atua politicamente hoje. Gostei que você falou do judiciário politizado, porque já eu quero trocar uma ideia com você sobre uma imagem que deve falar muita coisa hoje. Quero finalizar esse assunto do judiciário versus legislativo com uma pergunta que eu sei que você vai responder com uma clareza necessária para esse momento. Essa decisão de hoje do STF apazigua essa disputa de instituições que a gente viveu ao longo de 2016 no país, na sua visão? Terminamos o ano com as instituições em paz? Olha, vai depender muito da atuação do Legislativo, porque aí sim, o Judiciário tem entrado no vácuo da falta de poder, da falta de legitimidade e da incapacidade de decisão. Isso vale tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Então, o que tem acontecido é que não existe país no mundo hoje, Kleber, onde a gente veja com tanta frequência figuras do Judiciário, do Supremo. A gente toda hora tem uma reunião vital do Supremo, as figuras da Operação Lava Jato. Então, é uma situação excepcional desse ponto de vista. O inchaço do Judiciário no Brasil é resultado também de uma incompetência dos outros poderes. Então, vai depender do desempenho dos outros poderes, porque eu acho que esse inchaço é prejudicial à democracia. Eu acho que os poderes tem que ter um equilíbrio, um balanço. E não está havendo isso no Brasil, por incompetência, especialmente do Legislativo e do próprio Executivo. Vamos então conversar sobre a politização do Judiciário, né? Não tem uma foto aí, vamos colocar no ar. Você deve ter visto essa foto, agora eu pergunto a você de casa. Veja só essa foto, nós temos uma foto emblemática aí, hein? Histórica. O presidente Michel Temer, que veio a convite de uma grande revista, recebeu o prêmio de personalidade do ano, sentado ao lado de Geraldo Alckmin, que pode ser um candidato do PSDB à presidência. Muito bem. Perceba o seguinte, ali atrás na foto nós temos Aécio Neves, você percebe que ele está conversando, cochichando, rindo ali, com quem justamente? Com o Sérgio Moro, juiz aí federal que vem conduzindo toda essa situação. Quero até aproveitar para dizer o seguinte, tem uma descontração muito grande aí entre Moro e Aécio e aproveitar para falar sobre o crédito da foto, antes da gente discutir sobre ela, que é do UOL, foi tirada então pelo Diego Padiguchi, da Folha Press. Nirlando, essa foto diz muita coisa, não? É uma foto que diz por si só, né?
dispensa a legenda. Eu acho que é uma foto que é curto e grosso, pega mal. Pega mal para o juiz Moro, porque existe sim uma suspeita de que ele age politicamente e partidariamente. Ele fez uma peregrinação na semana passada a Brasília, levou um puxão de orelha do Teori Zavascki, que cobrou dele aquele episódio do vazamento dos grampos do presidente Lula e a presidente Dilma. Ele falou, não tenho nenhuma motivação política partidária. Eu fiquei me perguntando, mas qual a motivação, então, de ter feito uma coisa que o Supremo considerou abusiva, se não foi política partidária? Existe, sim, essa suspeita de que ele tem um alinhamento político, não visceralmente, mas pelo menos de identidade ideológica com o PSDB. Como diriam por aí, é simpatizante. Não existe um único preso do PSDB em toda a Operação Lava Jato, embora haja milhares de delações contra o partido, e tem gente do PMDB, do PT, evidentemente, do PR, do PP e o diabo. Do PSDB não há ninguém. Então, eu acho que essa foto reforça uma impressão que pode ser falsa ou não, vai depender dos próximos passos do próprio ministro Sérgio Moro. Sendo que o Aécio, no caso especialmente, é uma das vítimas de várias delações. Exatamente. Então, essa confraternização pegou mal. A você que nos acompanha por meio do Portal R7, eu continuo aqui com o Nilando Beirão. Agora para falar sobre um momento, Nilando, em que todo mundo se preocupa com o currículo, não é? De certa forma que precisa ser limpo das pessoas que assumem instituições. Bom, a gente teve hoje anunciado aí para assumir o Tribunal de Contas da União o nome justamente de Raimundo Carreiro, que aparece em algumas delações da Lava Jato. O que isso significa para a gente nesse momento? O Tribunal de Contas da União. Justo este, né? O que faz o Tribunal de Contas da União? Tem que fiscalizar o bom uso do dinheiro público. Aí tem uma delação, aliás, baratinha, né? Porque é uma delação feita por aquele Ricardo Pessoa. Exato, da UTC, né? Da UTC, dizendo que facilitou ali R$1 milhão através do filho do ministro. Ele nega, evidentemente, e tal. Mas, enfim, eu acho que é um desaforo que o tribunal faça isso. Pelo menos do ponto de vista ético, não está nada provado, mas pega mal também, sabe? Nesse momento que o país está tentando passar limpo coisas do passado, sistema corrupto, então eu acho que pega mal. É pena porque toda essa mobilização do judiciário contra as mudanças que foram feitas no parlamento, naqueles 10 pontos da corrupção, acabam mostrando que o judiciário é corporativo e que merece ser, sim, mais vigiado, mais nos seus abusos. Esse eu considero que isso aí é um abuso. Muito bem, Nilando. Obrigado por sua participação. Obrigado. Espero revê-lo em breve aqui durante as férias do Heródoto Barbeiro. Foi um prazer. Um prazer. Até mais.